Certamente você já ouviu falar sobre as dietas da moda. A dieta da proteína, a dieta da sopa, a dieta da lua, a dieta dos carboidratos e, atualmente, a dieta anti-glúten. A dieta anti-glúten, ela prega que você restrinja a ingestão do glúten, que é uma proteína presente nos cereais, né? E aí você fica proibido de comer alimentos que contenham glúten, como pães, massas e cereais que contenham ou aveia, ou trigo, ou centeio. Atualmente, a maioria dos alimentos e preparações tem algum desses cereais. Então você fica restrito a poucos alimentos na sua dieta e causa uma deficiência grande de outros nutrientes. Dessa forma, ainda a reeducação alimentar é a melhor saída para o emagrecimento saudável, através de uma alimentação balanceada e a prática regular de atividade física. Olá! De uns tempos para cá, as redes sociais têm andado em paralelo com os grandes movimentos populares. A Primavera Árabe é um deles e ganhou destaque porque derrubou ditadores e colocou em debate uma nova ordem política para os países do Oriente. Tudo isso graças à união de pessoas que começou pela internet e depois ganhou as ruas. A matéria especial da Universidade Aberta de hoje mostra um exemplo de como as redes sociais vêm sendo usadas aqui no Brasil para a organização de pessoas em prol de uma ação social. O Universidade Aberta está no ar. Foi através das mensagens de 140 caracteres no Twitter que surgiu a campanha Doe um Livro. A TV PUC foi conhecer uma das ONGs que recebe as doações desse movimento que já arrecadou mais de 500 mil de livros. Hoje no Brasil, segundo a Fundação Getúlio Vargas, a população conectada ao mundo digital já é maioria. São 51,2% dos brasileiros que possuem telefone fixo ou celular e computador com acesso à internet em casa. Isso faz do Brasil um dos campeões nas redes sociais. No Facebook, já são mais de 46 milhões de usuários ativos. E no ranking mundial do Twitter, só perdemos para os Estados Unidos em número de contas cadastradas. Foi no meio de toda essa gente que 3 pessoas uniram seu entusiasmo pela leitura e criaram a campanha Doe um Livro. A hashtag Doe um Livro, ela nasce em 2009, ela teve uma iniciativa de 2 mineiros, né? A Laurinha e o Éder, né? O prosa político, e a Laurinha é o Doe um Livro, seus perfis no Twitter, né? E a gente se conheceu no ano de 2009, simplesmente tweetando, né? A favor da leitura. Dali em diante, essa hashtag, que funciona como a palavra-chave das mensagens, evoluiu para uma campanha séria, que contou com o apoio de twitteiros influentes, como os jornalistas William Bonner e Serginho Groisman, o escritor Paulo Coelho e a cantora Maria Rita. Nós se entrosamos desde então e conseguimos 180 mil no primeiro ano, mais 180 mil em 2010, 2011 e agora, no início desse ano, a gente teve a alegria de romper a faixa dos 200 mil e chegar a 215 mil livros. É aí que entra nesta história um outro tuiteiro, o Paulo Toledo, da Unidos da 12, que fez da sede do time de futebol do bairro Parque Doroteia, na periferia de São Paulo, um centro cultural com a ajuda da Doe um Livro. É gratuito a leitura aqui na sede e também pode levar para casa, ou seja, leia, traga de volta para outras pessoas lerem. Essa era a grande ideia nossa, era deixar a biblioteca próximo das pessoas. A gente tem aqui biografias maravilhosas, a gente tem ótimos dicionários, boa literatura. 70% a 75% do que tem aqui foi o Twitter que trouxe. E a gente mudou a história da comunidade com 140 caracteres. Tem uma twitteira muito boa, Rosana Herman, que já é bem conhecida no Twitter, @Rosana, que diz assim: se com o Twitter a gente não der certo, a gente pode aposentar que o planeta Terra realmente não tem jeito. Mas eu acho que tem jeito. Ainda hoje, questiona-se o papel da filosofia na sociedade. Foi pensando nisso que a PUC promoveu o Simpósio de Estudos Greco-Romanos, focando na filosofia platônica e como ela ainda é presente na atualidade. Filosofia existe para compreender.
não mais do que isso. Se ela fizer isso, eu acho que ela já cumpriu o seu papel. Como a filosofia greco-romana pode ser aplicada até os dias de hoje? A PUC São Paulo promoveu um simpósio de estudos greco-romanos, trazendo um novo olhar para o papel da filosofia antiga. Se no mundo de hoje a filosofia tem algum papel a desempenhar, a influenciar, é o papel da compreensão. Por quê? Porque a realidade compreendida não é mais a mesma de antes da compreensão. Não é mais a mesma, porque mudou a realidade? Às vezes sim, porque você compreendendo, você sabe também como transformar. Mas às vezes a realidade não mudou, quem mudou foi você, porque você compreendeu melhor e aí você sabe como proceder dentro dessa realidade. Eu acho que esse é o papel da filosofia. Concentrando os estudos na filosofia platônica, os especialistas discutiram a diferenciação do saber dialético e retórico e como eles se distanciavam da corrente predominante da época, o sofismo. Para Platão, a dialética é um caminho de conhecimento, né? É a verdadeira ciência que se chama para Platão dialética. Há uma diferença bastante clara entre a dialética platônica e o modo como os sofistas praticavam aquilo que eles também chamavam de dialética, que é a diferença que Platão estabelece entre aqueles que vão procedendo num raciocínio sem queimar nenhuma das etapas, subindo de ideia em ideia até encontrar a unidade e depois voltando, né, para a realidade, e aqueles que usam o procedimento queimando etapas simplesmente para convencer os outros pelo poder da palavra. A retórica trabalha sempre com a força da palavra para persuadir. A partir de um certo momento, que é concretamente no diálogo chamado Fedro, Platão faz uma espécie de acerto de contas com a retórica, reconhece o valor dessa arte, né, dessa ciência como a arte da palavra, a arte dos discursos. Mas para Platão, vamos dizer assim, a retórica é simplesmente um ramo vamos dizer assim, de um saber fazer. Platão formulou uma conjectura da busca pelo conhecimento, relacionando a dialética com o mito da caverna. Permanentemente nosotros percibimos lo que podríamos llamar apariencias. Entonces, digamos, cuando uno habla de apariencia significa que hay algo que es exterior y algo que es interior. Entonces, lo que es interior, lo que exterior es lo que aparece, y se supone que hay algo que está detrás de la apariencia. Entonces, el verdadero saber consiste, diciéndolo hoy en día, ¿no es cierto?, en ser capaz de transitar desde la exterioridad de la apariencia a la interioridad de lo que efectivamente ocurre. Entonces, ese intento, ¿no es cierto?, de transitar desde lo que meramente aparece hacia lo que está detrás de lo que aparece, es precisamente el ejercicio dialéctico fundamental. Vale decir, salir de las apariencias significa salir de la caverna. É possível identificar a presença da filosofia platônica até os dias de hoje. Hay muchos elementos platónicos en la vida contemporánea. Por poner un ejemplo, si yo veo que a una mujer le están golpeando en la calle, yo me indigno. Entonces uno podría decir, bueno, ¿a mí qué me importa? ¿Me están golpeando a mí? No. ¿Soy mujer? No. Y sin embargo, sí. ¿Por qué? Porque hay algo que trasciende el interés, trasciende, digamos, la figura, esto circunstancial del que juzga y piensa que hay algo que Platón llamaba idea, que es la justicia. ¿Se da cuenta? Hay elementos que inevitablemente siguen estando presentes en el mundo contemporáneo, pese a la información, a todo. Elementos platónicos, quiero decir. O NuSol, Núcleo de Sociabilidade Libertária da PUC, que pesquisa principalmente anarquismos e abolicionismo penal, comemora 10 anos da revista semestral Verve. Desde o começo do NuSol, a gente tinha uma vontade muito grande de produzir uma revista. A gente sentiu a urgência de fazer uma revista que expressasse, né, a nossa forma de pensar, de pesquisar. Como é que o anarquismo estava entrando dentro da universidade e como é que a gente poderia produzir uma revista autogestionária, aberta a todas as possibilidades de anarquismos que existem no planeta e de abolicionismo penal
e que também pudesse fazer com que as pessoas do No Sol traduzissem texto, fizessem revisão, bolassem a revista, a diagramação. Todos os momentos de produção da revista são nossos, né? À exceção da impressão. A gente sentia falta de ter esse meio também, né? esse modo de experimentar as nossas práticas. Experimentar produzir um objeto. E isso foi um dos momentos mais assim, calorosos da vida dentro do No Sol. Não é? Porque a gente, quando viu o primeiro objeto pronto, foi um misto de satisfação de ter produzido isso dentro da universidade e, de outro lado, um prazer muito grande de criar um objeto que esteticamente era interessante. Todo mundo do No Sol colabora com a Verve. No No Sol a gente reúne desde estudantes de graduação, né, até pesquisadores mais experientes, mais experimentados, que já são doutores, que já fizeram pós-doutorado, que já estão há mais tempo na prática de ensino e pesquisa na universidade, né? Então a gente tem pessoas de todas as idades e experiências acadêmicas, né? O que nós fazemos nessa revista é combinar textos históricos do anarquismo, desde o século XIX até metade do século XX, e também a produção anarquista recente, da segunda metade do século XX até os dias de hoje. A palavra verve permeia um grande universo de sentidos que vai desde graça, humor, beleza, encanto, vivacidade, até estilo e absolvição. Um nome esteticamente curto e muito representativo. Eu acho que é uma palavra que traz consigo muito do que o No Sol é, né? Que eu acho que é um pouco a questão do trabalho surpreendente, né? Do trabalho que procura se deslocar, né? Das situações estanques, né? Que tem uma alegria no movimento, que tem uma surpresa no jeito de colocar coisas que às vezes são colocadas de forma já muito sedimentadas, né? A vida do pesquisador, do cientista social, do filósofo, deve ser justamente para além da borda, caindo para o outro lado, dissolvendo essa relação dentro e fora, dissolvendo a fronteira, fazendo a coisa transitar. Dizia-se no passado que nós deveríamos saber quem nós éramos, para onde íamos e como somos, não é? Hoje em dia a gente tem que se perguntar no que é que nós estamos nos transformando. E temos que ser contra o que nós fomos. Isso é o fundamental. Essa que é a vida da coisa, não é? O risco, o perigo, não ter medo do risco e do perigo. A Verve ela é possível porque o No Sol é possível dentro da PUC, né? Quer dizer, a PUC ela propiciou historicamente espaços de liberdade sem os quais não haveria, né, o No Sol, não haveria possibilidade de trabalhos corajosos como o trabalho do Edson Passetti, né, e de outras pessoas. Propiciou a todos os segmentos sociais expressarem livremente suas perspectivas prazerosas de dar forma à liberdade. Ela, para o No Sol, ela deu uma condição extraordinária. Além da revista, outra prática do No Sol são as aulas teatro, apresentadas no Tucarena a cada semestre com um tema diferente, e também lançadas na Verve. A aula teatro a gente sempre publica na revista. Então, provavelmente, essa aula saúde provavelmente vai estar na Verve 22. Em nosso desalento e mau humor, em nosso delicado pudor, parasita constrói o seu ninho nojento. Não somos atores, não temos direção, não tem uma coordenação. O Edson Passetti faz o que a gente chama de ambientação. Acho que a gente está mesmo mostrando o que o tema e a pesquisa toca no corpo da gente mesmo. E acho que também a gente não representa também aqui. Acho que ninguém está interessado em fazer uma representação dos textos, né? Eu encaro a aula mais como uma apresentação de pesquisa do que como uma dramaturgia, né? Porque não é um texto que tem um começo e um fim claro, não é uma historinha que está sendo contada, assim. Eu, Pat Smith, destinada a viver ouvindo atentamente
Um silêncio que demoraria uma vida inteira para se expressar. É um jeito novo de dar forma a uma pesquisa, a uma prática, e é menos teatro. A gente não... Tô longe de ser um ator. Realizado na PUC o Simpósio Internacional de Engenharia, que discutiu as mudanças de metodologia pelas quais o curso tem passado na visão de profissionais e alunos. Veja como foi. O Brasil será palco de 2 dos maiores eventos esportivos internacionais, a Copa e as Olimpíadas. E com tantas obras e reestruturações, é no campo da engenharia que muitos estudantes apostam seu futuro. A sociedade e de um modo geral, as empresas, nesse mundo globalizado, estão necessitando de um profissional diferente daquele que era formado no ensino tradicional. Nós temos que discutir as competências, as habilidades que o profissional deve ter para atender a demanda do mercado, tudo isso sem deixar de lado a competência técnica da área específica de cada engenharia. E é com o intuito de transformar e melhorar a formação tanto acadêmica quanto profissional destes alunos que a PUC São Paulo recebeu a PEI 2012, Project Approaches in Engineering Education. Então esse evento é a primeira vez que ele vem para a América Latina, especialmente no Brasil. Ele teve origem em 2009, na Universidade do Minho, em Portugal, quando um grupo de professores do Departamento de Produção e Sistema da Escola de Engenharia resolveu discutir a forma de educação que eles estavam implementando na Escola de Engenharia. En Puerto Rico, mucha industria alrededor y constantemente la educación de ingeniería busca apoyar la industria. Veo una diferencia aquí en Brasil que no hay esa estrecha colaboración con la industria. A necessidade de preparar o estudante para os problemas da indústria causou mudanças no método de ensino. Os alunos querem priorização da prática. E essa metodologia, ela visa a integração da empresa com a universidade. Então, o aluno ele começa a desenvolver os seus estudos pensando na prática profissional. O mais importante nessa nova metodologia é que o engenheiro ele tem que ter uma responsabilidade social em função dos impactos que ele cria para a natureza e dos seus projetos envolvidos, que era algo que anteriormente não era levado em consideração. Então, quando eu comecei a estudar, quando eu fiz as matérias, eu não tinha essa parte prática. Então, eu estou acompanhando agora as aulas, até ajudo o meu professor nessas aulas e vejo que, nossa, é uma melhora muito grande em relação a isso. Eles aprendem bem mais com a prática e até eu mesma aprendi muito mais fazendo os kits, os kits didáticos do que com as aulas só teóricas. A participação das mulheres em um mercado predominantemente masculino também mostra as transformações pelas quais o curso está passando. No início, assim, todo mundo olhava, falava, você é mulher, faz um curso de eletrônica, mas hoje eles já me veem como uma pessoa normal, entendeu? Não tem essa coisa de uma mulher fazendo um curso diferente. O Teatro Tuca foi palco de mais um seminário internacional e dessa vez o tema foi a abordagem dos estudos humanos em semiótica, psicologia e comunicação. Confira! No último mês de julho, o Teatro Tuca recebeu o Simpósio Internacional A Vida Secreta dos Objetos, que contou com a participação de docentes de diversas áreas das ciências humanas, com destaque para a comunicação. Esse evento, ele marca uma transformação, novas correntes na filosofia, que acabam exatamente com essa ideia, rompem com essa ideia de uma relação sujeito-objeto, essa ideia tradicional. Nós estamos junto, interagindo e nos constituindo nessa relação com os objetos. Então não há uma separação e não há uma superioridade do ser humano em relação àquilo que nós chamamos de coisas, natureza e etc. Através de questões transdisciplinares,
O simpósio foi palco de debate para novas ideias sobre a comunicação do ser humano e suas relações com os objetos que o cercam. O propósito é reunir um grupo de pessoas que pertencem às mais diferentes áreas dentro das ciências humanas, num diálogo realmente interdisciplinar, que envolve áreas como a literatura, a filosofia, mas principalmente comunicação, tem um foco forte na área de estudos de mídia, e trazer à tona, através dessa discussão, algumas questões que eu acho que ainda são muito novas, são emergentes, né? Em diferentes campos das ciências humanas. Por exemplo, o tema que a Lúcia falou hoje, a questão do pós-humanismo, a reconfiguração da experiência, né, do que é humano e a nossa relação com aquilo que nós chamamos de não humanos, animais, objetos e tal. Ela envolve também formas de pesquisa que têm a ver com essas práticas arqueológicas, genealógicas, históricas, inclusive nos estudos de mídia, né? Uma atenção renovada a um passado mais distante, que está um pouco prejudicado pelo fascínio que a gente tem com o digital, com a cibercultura. São alguns exemplos assim de campos de questões que no seminário vão aparecer. Qual é a importância da compreensão do ser humano sobre os objetos? Eu acho que na verdade, a nossa relação com o mundo, né? Com o que nos cerca, com aquilo que é o outro, né? Nosso, que tem que ser constantemente repensado, porque determina, né, a maneira como a gente vai guiar a nossa existência na relação com o mundo, com as coisas e com os aparatos tecnológicos. Quando programas computacionais estão embutidos no objeto, ele adquire inteligência. Se você pega o seu carro e ele tem um GPS e ele começa a te guiar na cidade, o que é isso? É ou não é inteligência? Daí o carro, por exemplo, agora que você está quase encostando ali no carro de trás, ele começa a apitar para te avisar, isso é ou não é inteligência? Então, é que até agora o ser humano se achava o único ser inteligente do planeta, mas ele não é. Conclusão, nós precisamos renovar a nossa visão de objetos. Como lidar com o consumismo desenfreado? Promovido pelo Núcleo de Estudos do Futuro, a PUC recebeu o líder espiritual Guru Maharaj para responder esta e outras questões. Veja a matéria. O mais importante é a alegria de compartilhar. Líder espiritual de milhares de pessoas em mais de 30 países. Convidado pelo projeto Encontros com o Futuro da PUC São Paulo, o Guru Maharaj realizou uma palestra sobre a cultura védica e seu olhar mais sustentável sobre o planeta. A filosofia védica é a única filosofia do planeta que eu conheço, onde você pode ficar muito feliz com muito poucas coisas materiais. Muito feliz. E não somente isso, você fica feliz e você quer ajuda aos outros. Você tem suficiente para que sobra a você para ajudar a gente. Como meta, o Guru defende uma vida mais equilibrada, destacando a importância dos cuidados com o corpo e como as ideologias védicas podem transformar a consciência das pessoas. Se você utiliza seu corpo para uma coisa mal, mundana, somente dedicada aos prazeres do corpo, ao fim da vida você perde o corpo e perde a oportunidade que tiveste para buscar autorrealização. Por enquanto, quando você utiliza seu corpo para autorrealização, sua inteligência, você mora bem na vida e ao fim da vida você tem o prêmio, o benefício das suas austeridades, da sua búsqueda e vai encontrar a meta da vida. Eu luto pelos ideais do meu coração, luto por uma mãe terra sem plástico jogado em todos lados, gente respeitosa, máximo grau de não violência e muitas outras coisas similares, naturistas. Eu acho que o homem vai adoptar isto ou vai observar sua autodestruição. Isso não é bom. Quem sabe quanta gente tem que ser destruída ainda até
a pessoa, até pessoal, fala, basta, vamos a mudar. E mudando o mundo é uma mudança grande. E é sobre a transformação da sociedade que o documentário Mudando o Mundo, produzido e apresentado pelo próprio Guru Maharaj, trata a respeito. Mais que tudo, o filme faz a pessoa mais consciente da ignorância que transmite à sociedade do consumo irresponsável. Posso falar a você centenas de exemplos como a vida simples e os pensamentos enfocados na alegria da vida espiritual são um presente, um regalo para a humanidade. Universidade Aberta de hoje termina aqui. Se você quiser ver as reportagens desse programa e de outros programas, entre no nosso site www.tvpuc.com.br. Até o próximo programa. Tchau! Certamente você já ouviu falar sobre as dietas da moda. A dieta da proteína, a dieta da sopa, a dieta da lua, a dieta dos carboidratos e, atualmente, a dieta anti-glúten. A dieta anti-glúten, ela prega que você restrinja a ingestão do glúten, que é uma proteína presente nos cereais, né? E aí você fica proibido de comer alimentos que contenham glúten, como pães, massas e cereais que contenham ou aveia, ou trigo, ou centeio. Atualmente, a maioria dos alimentos e preparações tem algum desses cereais. Então você fica restrito a poucos alimentos na sua dieta e causa uma deficiência grande de outros nutrientes. Dessa forma, ainda a reeducação alimentar é a melhor saída para o emagrecimento saudável, através de uma alimentação balanceada e a prática regular de atividade física.